de movimentação de vela, falso rompimento, tá? Acho que é importante a gente dar uma revisada nesse conteúdo, beleza? Então vai ser hoje a segunda aula sobre esse conteúdo, ok? Eu tenho aqui uma pasta no meu computador com algumas melhores aulas separadas que eu já dei. E eu separei aqui para a gente assistir hoje junto sobre este conteúdo, tá? Movimentação de vela, falso rompimento, que faz parte dos gatilhos ainda, ok? Então fiquem atentos aí, tá? Eu vou assistir junto com vocês. A gente tira algumas dúvidas, ok? Vamos tirar algumas dúvidas juntos, fechou? Então bora lá, preste atenção aí e foco, ok? Vamos lá. Só fazendo um teste, gente. Vocês conseguem escutar? Tipo de vela. O áudio do vídeo. Deixa eu abrir o chat aqui. Eu vou pausando a aula, tá? Para a gente ir tirando dúvidas. Fechou? Fala no chat, vocês conseguiram ouvir o áudio do vídeo ou não? Sim? Beleza. Atenção. Aula top. Vamos lá. A movimentação em si tem alguns padrõezinhos sobre falso rompimento e consolidação. Fechou? O MTX, então, seguinte. Bom, traçamento a gente vai revisar outra hora. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma revisadinha rápida aqui na questão da movimentação do Kendo, fechou? Seguinte, preste atenção, rapaz. Ó, a parada é o seguinte. Vou fazer aqui, vem comigo. Rapaziada, vamos supor que rompeu aqui, tá, o suporte, virou uma resistência. Aí o Kendo nasce, tá? Para o possível pullback, correto? Rompeu um suporte, virou uma resistência, né? Então, o que a gente precisa esperar dele? Se o Kendo nascer e buscar sem movimentação constante, devagar, só a escadinha subindo aos poucos, para, sobe, para, a gente não pega não, tá? Agora, se o Kendo nascer e explodir de uma vez só lá em cima, a gente não pega também, né? Por quê? Isso aqui é uma movimentação típica de vela de força.
tá? Muita gente diz que isso é pico de vela. Quando o candle nasce, explode de uma vez só, mas não é, tá? Isso é uma vela de força, beleza? Esse movimento é comum em velas de força, ok? Então, qual que é o movimento correto que a gente deve esperar, tá? Desse candle aqui. Seguinte, candle nasce, tá? E se movimenta com volatilidade, tá? Sempre com muita volatilidade. Fechou? Novamente, nasceu, ó, movimentação constante, tá? A gente precisa esperar esse movimento. Hoje eu estava operando com os meninos aqui no escritório, a gente demorou a dar entrada, mas quando deu, elas foram certeiras. Por quê? Tudo movimentação do candle, ok? Às vezes a gente deixava de pegar algumas porque a gente via que como? Nascia, aí subia um pouco, parava, aí daqui a pouco subia, parava. Movimentação parada do candle já cancela a entrada, ok? A gente precisa esperar o quê? A movimentação constante. É papo de quê? Nasceu o candle, ó, sobe, desce. Bom, isso aqui é volatilidade. A gente precisa esperar o pico de vela. O que é o pico de vela? É exatamente isso aqui, ó. Quando o candle tem picos. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Exatamente picos de vela. Entenderam? Então vamos lá. Presta atenção aqui, rapaziada. Se o candle nasce, explode de uma vez lá em cima, tá? A gente pega o pullback. Vou abrir o chat aqui. Fala no chat, rapaziada. Pegamos o pullback. Boa. Fala no chat. A gente pega o pullback para essa movimentação aqui, sim ou não? Não, né? Fechou. É isso. Fechou. Exatamente isso. Não pegamos, tá? Agora, se o candle nasce, presta atenção na movimentação. Presta atenção. Pegamos esse movimento. Deixa eu abrir o chat aqui. Pegamos? Sim ou não? Chat. Essa movimentação, pegamos, sim ou não? Pior ainda. Exatamente. Movimentação típica de vela de força, né? Agora, candle nasceu, tá com uma movimentação volátil, dando picos de vela, movimentação constante, estica lá em cima. Pegamos? Sim ou não? Fala no chat. Sim? Óbvio. Exatamente isso. Aí é loucura. É essa que os guri querem. Entendeu? Fechou. Tá? Então, rapaziada, isso aqui é o básico, tá? E necessário em relação à questão da movimentação de candle. Ok? Todo mundo entendeu? Todo mundo conseguiu entender certinho a questão da movimentação? Que como o candle tem que se movimentar com volatilidade, né? Sem deixar pavio de mínima. Tá? O que eu quero dizer com deixar pavio de mínima, rapaz? Eu já vou explicar para vocês. Mas ó, o candle tem que nascer e ir em direção do pullback, sempre com uma movimentação. Não necessariamente precisa ser tão rápido assim, tá? Mas o que eu digo é o seguinte: o candle tem que estar se movimentando constantemente. Ele não pode ser um candle parado, travado, e muito menos explodir de uma vez só lá em cima, beleza? Dessa forma, fechou? Outra coisa, bom, fala para mim, rapaziada, aí no chat, em relação a isso, todo mundo entendeu? A questão da movimentação, todo mundo entendeu? Fechou. Top.
Show. Pace, outra parada que vocês precisam se atentar muito, tá? Quando o candle que vai buscar, porque assim, o candle de rompimento, ele tem que deixar pavio de mínima, tá? Necessário que ele deixe pavio de mínima, ok? Agora, o candle que vai buscar a região de pullback, ele não pode deixar pavio de mínima. No caso, ele não pode ir para o lado contrário de onde está a região de pullback. Nesse caso aqui, o candle nasceu, ele tem que descer para buscar a região de pullback. Mas agora, se ele nasce, vai lá em cima e depois desce, acaba deixando um pavio de mínima, tá? E dessa forma, não pode ocorrer, tá bom? Não pode ocorrer dessa forma, certo? Por quê? Não pode deixar pavio de mínima. Pessoal, não sei o que é pavio de mínima. Bom, galera, aí tem que voltar lá na primeira aula, onde eu expliquei a composição do candle, cada partezinha, cada detalhe, ok? Deixa eu só fazer uma paradinha aqui, ó. Não esqueço. Pronto. Ok? Então, o candle que faz o rompimento, que é esse aqui, ó, candle do rompimento, que rompe a zona, ele tem que deixar pavio de mínima, tá? Agora, o candle que busca o pullback, ele não pode deixar pavio de mínima, ele tem que nascer e já ir ó, em direção do pullback com aquela volatilidade, tá? Top. Show? Bacana? Todo mundo conseguiu entender essa parte, tá? Mesma coisa ao contrário, ó. Houve rompimento, beleza, tá? Viu ali? Agora, o candle que vai buscar o pullback, ele tem que nascer e já explodir lá em cima. Agora, se ele nasce, fica aqui, busca lá, vai lá embaixo, ó, sentido contrário à região de pullback, e depois vai lá em cima para buscar o pullback, já deixou um paviozão de mínima. E isso não é interessante para o candle que busca o pullback. O pavio de mínima tem que deixar o candle no rompimento. Agora, o que busca o pullback não é interessante, tá? Tem que ser sempre pavio de mínima. Fechou? Então, rompeu, nasceu o candle, já tem que ir em direção à região de pullback, com volatilidade, para realmente fazer o pullback. Beleza? Até aí, tranquilo? Fale no chat aí, todo mundo entendeu essa parte do pavio de mínima também? Tranquilo? Tá? Fechou. Certo. Se for pequeno, cara, se o pavio for pequeno, mesmo assim, ultimamente eu estou evitando pegar. Tá, rapaziada? Hoje, nas sessões que a gente operou aqui, a gente não pegou nenhuma que deixou pavio de mínima. Todas foram certinho. Rapaziada, sabe o que é a parada? Deixa eu falar uma parada para vocês. Entrada assim, entre aspas, perfeitinha, demora mais a aparecer. Mas quando aparece, a taxa de assertividade é muito grande, entendeu? Então, assim, eu prefiro não ser uma metralhadora, tá? Sair dando várias entradas. Calma, tranquilidade, espera o momento certo, até porque a gente é trader, a gente não é apostador, sei lá, entendeu? A gente não pode sair dando entrada em todo lugar. A gente tem que ser estratégico, tá? Então, vocês precisam prestar atenção nisso. Eu passo para vocês aqui, rapaz, já passei as regrinhas, gatilho, histórico de zona, movimentação de candle, agora eu vou passar a questão de falso rompimento de consolidação. Tudo que eu passo aqui vocês têm que juntar, né, um mix de regras. Vocês têm que juntar e usar tudo junto, né? Isso que eu falo para vocês, cara, são coisas essenciais, né? Mas, claro, vocês usam se vocês quiserem, né? Mas, assim, vou falar, se vocês seguirem as regras artísticas, todas que eu passo, rapaziada, é muito difícil não ganhar dinheiro. Sabe? É uma parada que funciona demais, rapaziada. Só que, claro, tem que ter calma, muita calma. Seguinte, a aulinha de hoje
sobre movimentação e usar tudo junto, né? Isso que eu falo para vocês, cara, são coisas essenciais, né? Mas, claro, vocês usam se vocês quiserem, né? Mas, assim, vou falar, se vocês seguirem as regras artísticas, todas que eu passo, rapaziada, é muito difícil não ganhar dinheiro, sabe? É uma parada que funciona demais, rapaziada. Só que, claro, tem que ter calma, muita calma, ok? Então, basicamente isso. Se deixar paviozinho pequeno de mínima, pega, rapaziada, é arriscado, ok? Tentem seguir todas as regras, tá? Não sejam teimosos. Então, tô passando bizu para vocês aqui. Sigam isso, tudo arrisca, vai dar certo, tá? Beleza? Então, é basicamente isso, fechou? O Kendall, preste atenção e anotem. O Kendall que rompe tem que deixar pavio de mínimo, tá? Agora, o Kendall que vai buscar a região de pullback, aí não. Esse Kendall tem que nascer e já ir direto na direção da região de pullback. Tá? Fechou? É isso. Tá, rapidinho. Agora, uma coisa bem importante. Preste atenção. Ó, uma coisa bem importante. Preste atenção. Já falamos sobre movimentação do candle. Vocês já entenderam, né? A princípio, conforme vocês falaram. Agora, rapaziada, vamos entender um pouco sobre falso rompimento e consolidação, tá? Que é uma parada que vocês tomam muito loss, ok? Vocês precisam tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Muita gente me pergunta, pensando, pô, rompeu 4, 5 vezes seguidas, cara, antes da sua entrada, por que você não entrou antes? E na que você entrou deu win, rapaziada? Hoje aconteceu isso, em alguma paridade que eu não esqueço, não lembro agora. Teve uma consolidação, rompeu 3 ou 4 vezes seguidas. E aí no pullback que eu entrei, respeitou. Por que isso? Porque agora vocês vão aprender a ver o movimento de vela a vela, tá? Isso aqui vai separar vocês de muito loss, ok? Então vamos lá. Prestem atenção aqui. Primeiramente, vamos falar sobre falso rompimento, tá? Pensando, o que é falso rompimento? Galera, falso rompimento nada mais é do que 2 rompimentos seguidos na mesma zona. Sejam eles um após o outro, ok? Sejam eles um após o outro, ou então, vamos lá, ou então em distância também. Ó, isso aqui continua sendo um falso rompimento. Por quê? Porque rompeu 2 vezes seguida. Rompeu, não veio nada para testar essa zona aqui nem respeitar. E quando subiu, rompeu novamente. Ou seja, rompeu 2 vezes seguida. Ok? Então é isso que vocês precisam prestar atenção, rapaziada. Falso rompimento. É 2 rompimentos seguidos na mesma zona, ok? Na mesma zona, certo? Preste atenção. Falso rompimento anula vela de força, ou seja, vamos supor que essa zoninha aqui está para pullback de alta, tá? Rompeu aqui para baixo com a vela de força e fez o falso rompimento aqui novamente contra a vela de força. O que acontece aqui? Anula as velas de força, isso aqui vira um rompimento normal. Então, o próximo candle que vier aqui, se vier buscando pullback de alta, a gente pode entrar tranquilamente,
Por quê? Primeiro toque após o rompimento. Pô, pessoal, mas não rompeu com vela de força? Beleza, rompeu com vela de força. Porém, o candle aqui de trás, que já tinha rompido, formou um falso rompimento. Quando forma um falso rompimento, anula o candle de força. Passa a ser um rompimento normal. Ok? Pensando, o falso rompimento, ele, se tiver pavio de mínima, um tem pavio de mínima e o outro é vela de força. Continua anulando a vela de força. O que anula a vela de força? Rapaziada, o que anula a vela de força é o falso rompimento em si, tá? E não duas velas de força, ou seja lá o que for. Então, se rompeu duas vezes seguido na mesma zona, e um desses rompimentos é com vela de força, o falso rompimento já anulou essa vela de força. E a gente pode entrar no pullback daí, logo após, sem problemas. Fechou? Todos entenderam? Novamente, vou explicar novamente, tá? Rapaziada, independente, vamos lá, independente se romper com pavio de mínima, um candle tem pavio de mínima, outro é vela de força, os dois têm pavio de mínima, os dois são vela de força, entendeu? Independente, se romper duas vezes seguida, falso rompimento. Show? Todo mundo entendeu? Deixa eu abrir o chat aqui, vamos tirar isso aqui. Falem aí, rapaziada, entenderam? Em relação a isso, a questãozinha do falso rompimento, tranquilo. Não? Beleza. Vou repetir que a gente vai entender. Tá? Presta atenção, rapaz. Nessa vela verde que rompeu, como eu vou saber se não era para entrar? Histórico de zona, meu rei. Pavio de mínima. Ó, prestem atenção, rapaziada. O que eu acabei de falar? Se deixa pavio de mínima, a gente entra? A gente não entra. Então, automaticamente, a gente já não entraria aqui no pullback de baixo. Outra coisa que eu acabei de falar, essa zona aqui, respeitando para pullback de alta. Vou entrar no pullback de baixo, no candle verde? Por que se o histórico de zona está para alta? Espera romper novamente e pega o de alta. Ok? Vamos lá. Eu vou explicar novamente. Tá? Rompeu. Ok? Rompeu. Um suporte. Esse suporte virou resistência, beleza? Beleza. Porém, essa linha aqui, esse nosso traçamento, está respeitando como suporte. Ok? Está respeitando como suporte. Candle esticou lá. Vou entrar no pullback de baixo? Vou entrar no pullback de baixo porque está respeitando como suporte. Espera romper. Beleza, rompeu. E agora? Agora, o que formou aqui? Formou um pullback com um falso rompimento. Por quê? Porque são dois rompimentos seguidos na mesma zona. Ok? É basicamente isso, mano. Rompimento, falso rompimento. Quando rompe duas vezes seguidas, falso rompimento. Ok? Zona para pullback de alta. Fez o falso rompimento. Estou pensando, mas esse candle verde rompeu com força. Beleza. Mas aqui atrás, ó, tem um outro rompimento. Então, são dois rompimentos seguidos. Automaticamente, anula esse queda de força. Então, se o preço vier aqui embaixo para buscar o pullback, eu posso entrar tranquilo. Por quê? Porque o primeiro toque após o rompimento. Pensando, mas não é vela de força? Sim, é vela de força. Porém, ela foi anulada por causa desse falso rompimento aqui. Rompimento, falso rompimento. Por que falso rompimento? Porque rompeu duas vezes seguidas ao mesmo tempo. Ok? Primeiro toque após o rompimento, pullback de alta. Por que pullback de alta? Pensando, por que você entrou nesse candle vermelho aqui nesse pullback de alta e não nesse pullback de baixo aqui? Porque a zona está respeitando para, o que eu falei? Suporte, né? Exatamente.
Fechou? Todos entenderam? Tranquilo? Né? Tem muito mistério não. Né? Beleza. Outra parada. Rompeu. Essa zona está respeitando para pullback de baixo. Tá? Então, se rompeu, candle vai nascer. Uma movimentação volátil vai lá. Aí sim eu pego. Agora, vamos supor que essa zona está respeitando para pullback de alta. Pullback, verificamos o histórico e essa zona está respeitando muito para suporte, pullback de alta. Beleza. Candle nasceu. Uma movimentação volátil. Ele vai aqui em cima para buscar pullback. A gente vai entrar nesse candle aqui, o pullback de baixo, diante das informações que eu acabei de passar. Fala no chat aí, rapaziada. Entra no pullback, sim ou não? Com a movimentação volátil. Novamente. Então, vou mutar aqui. Prestem atenção, rapaziada, no que eu acabei de falar. Vamos lá, novamente. Rapaz, essa zona, eu acabei de falar, rapaziada. Essa zona está respeitando para pullback de alta. Suporte. Por mais que a movimentação do candle vá lá com volatilidade, como é que a gente vai entrar no pullback de baixa numa zona que é para suporte? Uma zona que é para pullback de alta? Como, rapaziada? Não faz sentido, ok? Sejam mais atenciosos na aula. Eu acabei de falar. Histórico de zona para suporte. Vamos lá. Movimentação do candle aqui, com volatilidade. Ótimo para um pullback de baixa. Porém, o histórico de zona está para alta. O que a gente vai fazer? Espera romper. Agora sim. O que aconteceu aqui? Falso rompimento. Tranquilo. Nasceu o próximo candle. Se for buscar lá com volatilidade, agora sim a gente pega o pullback. Por quê? Porque a zona está respeitando para pullback de alta. Está respeitando para suporte. Tá? E não para resistência. Por mais que o candle que foi buscar resistência ali para pullback de baixo, estava volátil, estava seguindo todas as regras, o mais importante não estava de acordo, que é o quê? É o histórico de zona. Entenderam? Isso que você sempre presta atenção, rapaziada. É isso que você tem que prestar atenção. Fechou? Os mínimos detalhes. Que são eles que decidem se a gente vai sair positivo ou negativo. Ok? Então comece a prestar mais atenção nisso. Tá? Então, questão de falso rompimento, rapaz, é isso. Tá? Falso rompimento. 2 rompimentos seguidos após na mesma zona. Desculpa. Tá? Falso rompimento, o que é? 2 rompimentos seguidos na mesma zona. Tá? Prestar atenção? Então, vem cá. Vamos ver uma parada aqui agora. Rompeu. Fechou? Aí, desceu lá embaixo. Daqui a pouco, voltou a subir. Tá? Aí, nasceu o candle. Tá? E aí, ele chegou lá, beleza. Formou um falso rompimento. Beleza? Mas agora, se antes de ter feito esse movimento, viesse um outro candle aqui no meio, ao invés de subir aqui, ele subisse aqui. Tá? Se subisse aqui e respeitou o pullback de baixo. Beleza. Aí depois continuou subindo lá. Isso aqui continuaria sendo um falso rompimento? Deixa eu abrir o chat aqui, só para ver a galera qual foi essa resposta. Fala aí, rapaz, no chat. Isso aqui continuaria sendo um falso rompimento, sim ou não? Exatamente, rapaziada. Não. Já não seria mais pullback, tá? Para quem falou que sim, não, tá, rapaziada? Já não seria mais pullback. Tá? Por quê? Porque já houve o primeiro toque após o rompimento. Se houve o primeiro toque após o rompimento aqui de trás, o pullback já foi respeitado. Então, automaticamente, isso, beleza, depois ele desceu, depois voltou a subir. Isso aqui
esses dois rompimentos aqui já não são mais dois rompimentos seguidos na mesma zona. Por quê? Porque antes de romper a segunda vez, houve o quê? Houve um respeito. Respeitou o coberto de baixo. Então, já não são mais dois rompimentos seguidos na mesma zona. Automaticamente, já não é mais falso rompimento. Beleza? Então, prestem muita atenção nisso, tá? Agora sim seria um falso rompimento. Por quê? Dois rompimentos seguidos na mesma zona. Ok? Então, se você tem um rompimento, depois vem um outro candle lá e respeita, aí já era. Ok? Já não vai ser mais falso rompimento quando romper novamente. Tá? Então, de falso rompimento, rapaz, é basicamente isso. Beleza? Não tem muito mistério, não. Fechou? É uma parada bem tranquila. Bem light. Tá? Não precisa estressar, não. Beleza? Mas é aquilo, rapaziada. Vocês precisam estudar, tá? Muito. Eu queria dar um papo reto para vocês, que é o seguinte, rapaziada. Enquanto alguns ficam falando disso, daquilo, inventando desculpa para isso, para aquilo, tem muita gente, mas muita gente mesmo. Todos os dias a gente me manda aqui, muita gente mandando no privado resultados. Histórico verde, assertividade alta, lucrando, sacando já, entendeu? Então, quem está ficando para trás, toma cuidado, tá? A gente é uma turma, mas a gente não pode estacionar um trem todo por causa, né? Vocês precisam se esforçar ao máximo, ok? Quero ver todos se esforçando ao máximo. Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Agora, questão sobre consolidação, tá? Questão muito importante. Vocês precisam prestar muita atenção para evitar nós na consolidação. Tá? Já prestaram atenção a esse falso rompimento, né? E agora, muito importante sobre consolidação. Vamos lá. Vamos supor que essa zona aqui está respeitando para pullback de baixa. Ok? Não. Vamos supor que está respeitando para pullback de alta. Beleza. Houve um rompimento. Show? Rompeu a resistência. E essa zona está respeitando para pullback de alta. Beleza? Prestem muita atenção nisso aqui que eu vou passar para vocês. Cara, é muito importante. Isso aqui vale ouro, rapaziada. Beleza? Prestem atenção muito nisso aqui. Mas, tipo assim, muito mesmo. Fechou? Vamos lá. Rompeu a resistência. Lembrando, essa zona tá para... Vou até botar um S aqui, ó, de suporte. Fechou? Próximo candle, ele nasceu. Porém, ele foi lá em cima e depois desceu. Pegaremos o pullback de alta aqui? Não. Por quê? Na verdade, pegaremos sim ou não? Espera aí. Eu vou ir seguindo e fazendo perguntas para vocês no chat. Vocês pegaram esse pullback de alta? Não. Ali sim ou não? Não. Não. Deixou pavio. Exatamente. Tá? Porque não deixou pavio, a gente não entra. Fechou? Fechou. Agora, o próximo candle nasceu e foi escalar com o movimento devagar. Movimento meio travado. Meio travado. Pegaríamos esse pullback de baixo? Sim ou não? Fala no chat. Poderíamos pegar esse pullback de baixo? Sim ou não? Não. Por quê? Zona de suporte e a movimentação muito lenta. Correto? Correto. Agora, vamos lá. Continue prestando atenção. Rompeu aqui. Né? Rompeu aqui. Agora, próximo candle. Nasceu e está com a movimentação volátil, querendo buscar pullback de alta. Aí esticou lá.
movimentação volátil. Poderíamos pegar esse pullback? Fala no chat. Sim ou não? Sim, exatamente, rapaziada. Poderíamos pegar esse pullback de alta. Por quê? Porque a zona está para suporte, movimentação volátil do candle, esticou, pegamos o pullback. Corretíssimo, excelentíssimas respostas. Ok? Aí agora você vai me perguntar, pensando, por que você entrou em tal candle e nos 3 anteriores que foi rompimento você não entrou? Movimentação do candle. 100% análise da movimentação do candle. Candle se movimentou do jeito que não pode? Não entra. Deixou para ver de mínimo? Não entra. Fez a movimentação corretíssima? Agora a gente entra. Agora a gente busca nosso win. É aqui, ó. A movimentação correta. Entendeu? Conseguiram entender? Agora vocês entenderam o porquê? Vou pensando. Como é que você adivinha? Não é adivinha não, rapaziada. Questão de análise. Entenderam? Fala no chat o que vocês acharam disso. Vocês perceberam que automaticamente vocês fizeram a análise sem perceber, pô. Tá ligado? Sem perceber. Mas sabe, né, pô. Tá? Agora vamos lá. Ó. Vamos lá. Pensando, mas o candle anterior não deixou para abrir de mínimo, não é candle de força? Beleza, rapaziada? Mas e esse falso rompimento todo aqui? E essa consolidação aqui? Essa consolidação toda anula totalmente esse candle de força, cara. Acaba se tornando um falso rompimento gigante. Assim, para ser mais simples com vocês. Falso rompimento, consolidação, anula a vela de força. Ok? Vou pensando, você usando o back de alta, mas a vela anterior era de força. Não, mas calma aí. Ela era de força. Mas e o falso rompimento que tem aqui dentro dessa consolidação? Não conta, não? Pô, conta com certeza. Entendeu? Agora faz sentido para vocês? Chat. Conseguiram entender? Top demais. Tá? Clareou a mente? Fechou. Fiquem tranquilos, tá? Em relação à dúvida, vocês vão ter, vai ter um momento para ser tirado lá no grupo. Beleza? Então, rapaz, vou explicar novamente para vocês, tá? Mais uma vez, para ficar 100% claro. Fechou? Só um minutinho, deixa eu pegar uma água que eu pedi para o bebê. Eu volto, tá? Rapidão, rapidão. Voltei, rapaziada. Bora lá, tá? Agora, ao contrário. Vamos supor que essa zona aqui está respeitando para resistência. Resistência. Ok? Vamos lá.
Para isso. Seguinte, vou fazer novamente o exercício com vocês, tá? Prestem muita atenção aqui. Vamos supor que rompeu, tá? Mãozinha com papel de mínima, perfeito para uma entrada de pullback de baixo, correto? Ó, zona está respeitando para resistência, rompeu o suporte, virou resistência. Perfeito. Rompimento com pavio de milha, perfeito para a gente entrar no pullback de baixo. Aí o próximo candle nasceu e explodiu de uma vez lá em cima. Fala aí no chat para mim. Vamos lá. Pegaríamos esse pullback de baixo com essa movimentação aí? Seria interessante para a gente? Sim ou não? Falei no chat aí, fez. Não? Exatamente. Não pegaríamos. Ok. Por quê? Movimento típico de candle de força, né? Beleza. Agora, próximo candle. Vamos lá. Okay. Próximo candle. Nasceu e está com uma movimentação volátil. Picos de vela. Tá, ó, acabou de formar o que aqui? O que acabou de formar aqui, antes de prosseguir? Formou o que aqui, rapaziada? Formou um falso rompimento, correto? Beleza. Formou um falso rompimento. Próximo candle nasceu, está com movimentação volátil, dando picos de vela. Pegaríamos um pullback de alta aqui? Sim ou não? Falem aí no chat. Não, exatamente. Contra o histórico de zona. Né? Por quê? Porque a zona está para resistência. Né? Perfeito, rapaz. Perfeito. Tá? Então, não pegaríamos. Por mais que o movimento esteja volátil, esteja propício a uma movimentação boa para entrar no pullback, não pegaríamos. Por quê? Movimentação, o histórico de zona para resistência. Beleza. O que acabou de formar aqui, além do falso rompimento? Uma consolidação. Consolidou o preço. Né? Beleza. Virou novamente uma resistência. Agora, o candle nasceu e foi direto buscar a região de pullback, com movimentação volátil. Ó, picos de vela, movimentação ok. Entraríamos nesse pullback aqui? Fala no chat, sim ou não? Banca toda? Banca toda, chefinho. Exatamente. Tá? Gente, parem de flodar o grupo, o chat, desculpa. Pô, tá chato, mano. Eu sei o que tem que fazer não, rapaziada. Fiquem tranquilos. Tá? Entenderam? Movimentação. Aí você vai falar, pô, beleza, pensando. Calma aí. Aqui. Nasceu. A movimentação volátil. Kendall foi lá e buscou o back de baixo. Né? Aí você vai falar, pensando, mas como é que eu vou adivinhar quando vai respeitar? Não existe isso de adivinhar quando vai respeitar, rapaziada. Isso não existe. O que existe é você seguirem regras. Seguirem a risca 100% dos gatilhos. É isso que existe. É você serem disciplinados. Ok? Não adianta vir reclamar de loss para mim, sendo que não está respeitando os gatilhos de entrada, está impaciente, não está esperando a entrada correta, vai tomar loss em cima de loss. É fato. Tá? Então, rapaziada, é isso que vocês precisam prestar atenção e tomar muito cuidado. Tá? Tomar muito cuidado. Aí você vai falar, pensando,
Pô, agora eu entendi. Entendeu? Vamos lá. Por que que eu não entrei aqui nesse candle? Porque deixou... Bom, foi o rompimento, né? Foi o rompimento. Beleza. Por que que eu não entrei aqui nesse candle? Sendo que era uma zona de resistência. Porque ele explodiu de uma vez só. Fez a movimentação de candle de força. O que que as regrinhas dizem? Para a gente não entrar nessa movimentação. Mas eu sei, eu pensando hoje como professor, eu sei que teria gente que teria entrado. Porque está respeitando como resistência, não sei o quê. Mas é uma movimentação. Tá entendendo quando eu falo para vocês sobre a importância de estudar módulo a módulo? O que adianta saber fazer o traçamento e não saber olhar uma movimentação do candle? O traçamento aqui pode estar certo. É o mesmo traçamento que deu loss aqui, coberto esse coberto de baixo, deu linha aqui nesse. Por quê? Movimentação do candle. Beleza? Então por que não entramos naquele? Movimentação. Aqui, movimentação estava ok. Super volátil. Por que a gente não entrou? Contra o histórico de zona. Beleza. Próxima movimentação estava ok de novo. Entramos. O que que diferenciou eu entrar nesse candle e não ter entrado nos outros? Gatilhos de entrada. Movimentação do candle. É analisar candle a candle. Pô, surgiu uma oportunidade aqui, tinha surgido uma oportunidade aqui nesse candle. Mas não entramos. Por quê? Os gatilhos não estavam de acordo. O histórico de zona estava bom, o rompimento foi bacana, mas a movimentação não estava ok. Entende quando eu falo que se tiver uma regra desalinhada, não é feito uma operação. Não é legal para a gente. Entenderam? É basicamente isso. Tá? É isso que vocês precisam prestar atenção. Beleza? Novamente. Rompimento. Aqui. Rompimento. Não entramos. Movimentação. Não entramos por quê? Ponto histórico. Aqui. Movimentação ok. Senta o dedo. Conseguiram entender agora? Vou abrir o chat aqui para vocês falarem. Conseguiram entender, rapaziada? Aquela questão que eu sempre falo. Às vezes tiver umas pessoas no direct falam, pensando, deu loss ali 3 vezes seguido, consolidou. E aí quando você entrou, deu win. Como assim? Rapaziada, vocês acabaram de descobrir agora. Análise de movimentação do candle. Sempre a favor do histórico de zona. Entenderam? Conseguiram entender agora? Abre o chat, abre o chat. Conseguiram entender? Top. Top ou não top? Top, né?
Sai, passo là. Sai,